Olá, esse é o primeiro vídeo desse canal e eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Kathleen Domingos, eu tenho um outro canal que fala sobre espiritualidade e riqueza, como construir uma vida plena, serena e rica, com muita paz interior. A gente trabalha esses dois lados. Se você não me segue lá, já começa a seguir, porque lá é a mamãe desse outro canal. Esse canal, chamado Empresa Autogerenciável, é como se fosse um diário, pois eu estou aprendendo a ter uma empresa autogerenciável. E esse canal é o intuito, vem com o intuito, né? De deixar aqui todos os registros. Aquilo que eu for estudando, eu vou colocando aqui, e o que eu for praticando, eu também vou colocando aqui. E assim, falando o que serve, o que não serve, na nossa empresa, né? Você está seguindo esse canal, provavelmente tem uma empresa ou gostaria de ter uma empresa, então assim, vai ser muito rico de conteúdo esse canal para você. E mesmo se você não tem uma empresa, mas trabalha para alguém, o que é importante, gente, é a mente empreendedora. A mente empreendedora é tudo. Então, o que você vai aprender aqui, você pode aplicar na empresa onde você trabalha também, né? Eu vou dar um nosso exemplo aqui. Somos dois sócios, que é eu e o Matheus, meu marido, e temos outras pessoas, colaboradores, que trabalham com a gente. E cada ideia que esses colaboradores novos trazem, que melhorem, né, a empresa, eles são beneficiados, eu falo remunerado, né, porque claro que precisa ter um custo, um ganho, né, então os colaboradores que trazem novas ideias, que a ideia agrega valor dentro da empresa, eles tem que ser remunerado a mais. Então isso vai trazer uma maior valorização no seu trabalho, se você não é dono de uma empresa, mas trabalha em uma. Eu tenho, gente, vamos começar aqui o processo de identificação, né? Quem aqui já foi dormir ou nem conseguiu dormir de tanta preocupação do trabalho? Sabe? Ou você quer fazer alguma coisa, um projeto, mas você não consegue, porque toda hora você é interrompido com alguma coisa. Se você passar mal, a empresa consegue sobreviver por 2 semanas sozinha? Hoje eu vi um podcast, eu estava escutando um podcast, e a pessoa falou isso. Eu passei mal durante 2 semanas, eu fiquei 2 semanas afastada, e foi como se não tivesse acontecido nada. Eu simplesmente, pelos processos documentados, consegui acompanhar tudo tranquilamente. Eu não tive uma ligação ou uma mensagem para esclarecer qualquer dúvida. Por quê? Porque todo o processo está documentado. Então, o principal, o pilar, né? O número zero para você ter uma empresa é você saber, né? Eu vou colocar aqui no caminho que nós já estamos assim, sabendo o seu propósito, a sua missão de vida, né? Porque você veio lá do outro canal de espiritualidade e riqueza. Então assim, aqui não vamos falar mais disso, vamos falar do passo a passo do processo de uma empresa autogerenciável. Então o número 0 é esse, a sua missão, o seu propósito. O número 1 é o processo da sua empresa. A sua empresa precisa ter processo claro e documentado. E aplicar esse processo claro e documentado na empresa não é fácil. Eu estou aplicando agora, né? Eu vou postando aqui os vídeos, vou falando que tem dando certo, que não vem dando. A gente não tinha nenhum processo claro documentado. O meu primeiro processo está sendo aplicado pelo WhatsApp. A gente fez um grupo do WhatsApp, onde eu passo, né? A gente passa toda semana. Então chegou, eu gosto de fazer isso tranquilo, numa sexta-feira, num sábado de manhã no máximo, mas eu gosto mais na sexta-feira. Na sexta-feira eu já vou organizar todo o processo da logística, aonde que vai ser a coleta, aonde que vai ser a entrega, né? O que tem que fazer em relação ao depósito, tudo que é logística, eu já vou organizar e mandar para o grupo da logística.
Juntamente com isso, na sexta-feira, eu também já faço o planejamento. Só um minutinho, gente. Junto com isso, eu também já faço um planejamento financeiro. Gente, eu não sabia nem o que era fluxo de caixa, projeção de fluxo de caixa. Fluxo projetado ou fluxo real, planilha de Excel. Eu nunca nem soube mexer em Excel, sabe? Eu sou aquela pessoa raiz que não tem assim nenhum sequer parente para poder vir me auxiliar e me ajudar. Não tenho. Tudo estou aprendendo sozinha entre aspas, porque graças a Deus temos internet, temos YouTube, então tem acesso grátis a muito conhecimento. Não estou te falando que eu escutei um podcast hoje que me abriu assim a minha cabeça de uma tal maneira imensa, e eu não escuto uma vez só não, tá? Eu já salvei ele para me escutar hoje de novo, vou escutar ele hoje de novo e vou anotar, porque eu só escutei fazendo outras coisas. Então agora eu vou escutar sentado minha bunda na cadeira, anotando aquilo que eu vou aprender ali para mim aplicar aquilo, e aí eu venho trazer para vocês o que deu certo e o que não deu. Mas então, voltando ao processo, o processo inicial para mim tá sendo o grupo no WhatsApp. Então eu tô falando aqui, gente, já vou anotando também para poder ficar perfeito, para mim não poder esquecer nada. Então, porque lembrando que esse canal também, além de ser um canal onde você vai assistir vídeos e aprender e aplicar o processo na sua empresa, é um canal diário. Então aqui eu vou postar vídeos para mim poder voltar, assistir, ver o processo que eu tenho que ser feito. Então eu aprendi no podcast, por exemplo, escutei no podcast hoje, aí eu vou escutar o podcast de novo para anotar o que eu quero fazer, e depois eu vou vir aqui falando as minhas anotações, e depois eu vou vir aqui de novo dando testemunho daquilo que eu apliquei, o que deu certo e o que não deu. Por quê? Porque esse conteúdo, esse vídeo, esse canal, além de ajudar vocês, vai me ajudar também, porque eu vou voltar aqui, como se fosse uns vídeos de consulta. Como eu gosto de escutar vídeo enquanto eu tomo banho, arrumo casa, faço almoço, treino na academia, eu sempre gosto de escutar palestra, de aprender pelo YouTube. Então eu vou escutar novamente. Então às vezes você vai entender, tá falando em primeira pessoa, tá falando, como assim? É porque o vídeo é pra você e pra mim, tá bom? Então, ó, primeiro passo, organizar logística. Eu gosto de organizar logística na sexta-feira, então já vou colocar aqui o dia, sexta-feira. Então, ou seja, eu já vou andar com uma semana pra frente. Depois, organizar projeção de fluxo de caixa. Você já teve esse pensamento aqui? Amanhã eu tenho que pagar o boleto, eu não sei de onde eu vou tirar o dinheiro para pagar esse boleto. Vou pedir ajuda a Deus? Você já teve isso, gente? Eu tinha que pedir ajuda a Deus? Não, isso é falta de organização, tá? Infelizmente eu já passei por isso. E é muito ruim. Eu não quero isso nunca mais na minha vida. Eu quero assim, a gente tem que trabalhar, você tem que receber o dinheiro hoje, eu receber o dinheiro hoje para pagar a conta futura. Não é conta do presente e muito menos conta do passado. É para pagar a conta futura. Então eu tenho que ter um caixa de pelo menos 6 meses do meu custo fixo. E para você criar um caixa com 6 meses do seu fluxo, do seu custo fixo, você precisa, minha filha, meu filho, você precisa passar por muitas coisas antes, porque senão você não vai ter o caixa. Eu e o Matheus, a gente junta rapidamente o caixa, a gente faz o caixa e parece que tá tudo errado, mas desandar algumas coisas, aí vai desandando uma ali, outra aqui, quando você vê, cadê o dinheiro? Sumiu, desapareceu. Mas por quê? Porque tá faltando organização, tá faltando processos claros de trabalho, sabe? Então, organizar a projeção de fluxo de caixa. Aqui, essa projeção, eu comprei uma planilha no Excel. Então, eu faço ela no Excel.
E depois eu tenho uma reunião, até vou colocar aqui, temos uma reunião que acontece 30 minutos por dia. Essa reunião eu faço 30 minutos por dia com o Matheus. Então, todos os dias, durante nosso horário é de 8 a 8 e meia, tá? A gente tá fazendo essa reunião para falar sobre o dia a dia, sobre mais alguma coisa que precisa ser feito, sobre algo que a gente quer fazer. E se tiver ficado alguma dúvida que é para fazer durante esse dia, durante a semana, a gente também já faz. Então, a gente ter essa comunicação com o sócio, com o colaborador, é muito funcional. Eu não tenho essa comunicação ainda com outros colaboradores, somente com o Matheus. Por enquanto, a gente é pequeno, né? Mas a ideia é crescer, tornar a empresa autogerenciável, e à medida que a gente vai fazendo isso, eu vou trazendo as coisas que a gente está aplicando aqui para você. Então, primeiro, organizar todos os processos, né? O meu processo, você vai ver o que cabe na sua empresa, o que você precisa organizar. Na minha empresa, logística, porque toda hora que esse Matheus está lá na casa do cliente, como entrega, ele tá me ligando, sabe? Então, assim, já tá errado. Ele tá lá, tem que sair, tem que saber tudo que aconteceu, que vai acontecer, entendeu? Lá no cliente. Então, já tá errado. Esse processo de organizar a logística, a gente organiza pelo grupo do WhatsApp, que é algo muito, muito superficial. Porque, na verdade, o grupo do WhatsApp não é aquela coisa, assim, certa pra você ver. O legal mesmo é ter um software pra isso. A gente vai chegar lá, tá? Vamos começar do básico mesmo, grupo do WhatsApp. Então, assim, organizar a logística, organizar a projeção do fluxo de caixa, a planilha, e 30 minutos por dia reunião. Esse é o primeiro processo aqui que precisa ser feito dentro da KMJ Interiores para tornar ela uma empresa autogerenciável, tá? Eu vou te falar aqui também, gente, uns obstáculos que a gente pode ter no decorrer deste caminho, porque o dia a dia é tão corrido, a gente vai tanto no piloto automático, entra mês, entra dia, sai dia. E se você achar que você não está tendo o resultado na sua vida que você espera, é porque com certeza, na sua empresa, né, no caso, que você espera, é porque com certeza você falta organizar um processo. A gente precisa tirar a empresa das nossas costas. Porque se você é empresário, empreendedor e fica muito estressado, com a cabeça muito quente, muito sobrecarregado, achando que tudo é você que faz sozinho, tem uma palavra que fala que tudo que faz vai ser o dono. É o dono, tudo é o dono. Tem que ver com o dono. Não, a gente tem que aprender a delegar. Delegar é um ótimo assunto pra gente fazer. Outro passo que a gente precisa fazer, delegar. Não existe você ter uma empresa, por menor que seja, delegar nenhuma função, porque a gente nunca vai fazer sozinha. Eu tenho uma pessoa aqui que me ajuda no escritório, e assim, eu preciso de tanta coisa no escritório, na parte comercial para responder com o cliente, na parte de compras para poder conversar com os fornecedores, na parte da organização do escritório, de fazer tabela, de atualizar preço, precificação. Então, assim, não tem como eu delegar tudo isso de uma vez só para uma pessoa. Então, a pessoa, né, tá aqui comigo. Hoje, por exemplo, eu deleguei a função de precificação. Passei como que gostaria que fizesse, a tabela de determinado produto, expliquei como tem que fazer e deixei fazer sozinho, entendeu? Vim depois de mais de 40 minutos, que já estava ali produzindo, eu vim ver. Não estava da forma que é o certo, que eu gostaria que tivesse. Eu perdi aqueles mais de 40 minutos. Perdi todinho aquele tempo e teve que refazer tudo de novo. Mas, pelo menos, ter a chance ali de estar indo fazendo. Na próxima vez, espera aí, eu já vi, isso aí eu já vi que eu fiz errado. Por quê? Eu poderia ter feito uma vez pra ela, eu fiz uma aqui. Agora você vai fazer todas assim, igual eu fiz da segunda vez, entendeu? Então, assim, se você delega da maneira certa, você não tem que ficar voltando ali para corrigir
o erro, mas você tem que aprender a delegar. Delegar não é soltar e deixar que o outro faça sozinho. Delegar é ensinar a pessoa a fazer da maneira correta, que ela não vai ficar te perguntando toda hora. Então, assim, delegar é você pedir que a pessoa faça uma função, né? Que você seja muito clara. A pessoa tem que ser clara na função que ela tá fazendo ali, porque senão vai confundir a cabeça da pessoa e não vai delegar, não vai te entregar o trabalho certo. E além de, assim, delegar, que é um outro vídeo aqui, porque além de você delegar, aprender a delegar, passar a função certinha, você também precisa passar período. Eu preciso ter essa tabela. Então tá. Mas e o dia que você precisa dessa tabela? Qual horário? Olha, eu tenho essa tabela aqui, eu preciso dela até quinta-feira, 3 horas da tarde. Você consegue? O que precisa fazer é isso, assado. E isso é delegar, é você dar todas as ferramentas que a pessoa precisa, entendeu? Então, uma empresa, o pilar, gente, então, ó, pilar para uma empresa autogerenciável, que eu estou aprendendo aqui agora, né, juntamente com vocês. Processo claro e organizado, todos os processos claros e organizados, aprender a delegar e, claro, né, você investir na sua própria empresa, porque se você tiver pessoas, processo e investimento de tecnologia, de conhecimento, mesmo curso, mentoria, nossa, vai voar. É isso que a gente quer fazer aqui, voar. E a gente vai. Então é um prazer ter vocês aqui. Esse vídeo aqui foi só uma apresentação. Fiquem ligadinhos nos próximos vídeos. Curte, compartilha, faça a sua parte pra gente deixar, né, o planeta mais valoroso, pra gente trazer e compartilhar valor para o planeta, porque quando uma empresa cresce, não é uma pessoa que cresce, uma empresa nunca é sozinha. O mínimo que tem que ter aí, mesmo se a pessoa for MEI, ela presta trabalho para alguém ou ela vende produto para alguém, então ela está gerando valor para alguém. Então, assim, quando você tem uma empresa, você está gerando valor na vida das pessoas. E antes da pandemia, acho que 60% ou 70%, não me lembro aqui certo, eu sei assim, que mais do que a metade das empresas fechavam com menos de 5 anos. Nem sei como que tá agora, para ser sincero, mas eu vou pesquisar. E a gente não quer isso, né? Vamos pensar no futuro com mais empreendedores, com mais empresas, porque é isso que vai acontecer. Olha quantas profissões já não existem mais, já estão escassas. E olha quantas novas profissões estão surgindo no mundo online. Então, assim, as pessoas que estão no mundo online, estão criando empresas online, ela precisa de autogerenciamento, ela precisa de conhecimento para tornar, né, o seu trabalho muito melhor, né, a sua empresa muito melhor. Então, seja você um dono ou você um funcionário, compartilha, curte esse vídeo, segue o canal e fica ligadinho nos próximos, viu? Beijinhos!